internet, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o modo retrato do Zenfone e como essa tecnologia funciona. Bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, por favor, acesse www.apoia.se/backtobasics e faça a sua contribuição. Bom, seguinte, de novo tô gravando tudo com o Zenfone, usando o microfone dele, usando o máximo possível do aparelho. Hoje de manhã eu tentei sair na rua para fazer as gravações para vocês desse vídeo, mas foi impossível, o vento tava muito forte. E se você tá curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Então eu saí e fiz as fotografias no modo retrato, fiz comparativos de fotografias com o modo retrato e sem o modo retrato para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento. Essa semana eu já fiz um vídeo de como se fotografar, como fazer retratos de terceiros. E hoje a gente vai aprender a usar o modo retrato, tá? No outro vídeo foi diferente porque eu mostrei como usar o modo Pro para fazer esse tipo de fotografia. Mas hoje o vídeo é dedicado para você que ainda não está tão acostumado com o modo profissional, onde você tem que mudar a abertura, velocidade do obturador, balanço de branco e todas essas outras opções que o Zenfone dá pra gente. Você quer simplesmente tirar o seu celular do bolso, apontar para algum lugar ou apontar para você mesmo e fazer a foto e mesmo assim conseguir uma foto muito legal. Bom, quando você usa o modo automático, você tem um plus, que é chamado de modo retrato. O que o modo retrato faz? Ele entende que toda essa região aqui é o fundo e que você é o assunto principal da fotografia. E aí ele adiciona um desfoque em toda essa região que não é a pessoa. E tem muita gente que gosta do efeito, mas também tem muita gente que acaba não gostando. Geralmente quem é fotógrafo, quem tem um olhar mais criterioso e entende melhor como é que funciona a profundidade de campo, a gente chama essa área que a gente está em foco de profundidade de campo. E a área que não está em foco, que está completamente desfocada, de bokeh, que significa borrão em japonês. Ou também é chamado de círculo de confusão. É bom ter um monte de nome para definir a região que está em foco e definir a região desfocada. Mas como eu falei, quem é fotógrafo e tem um olhar um pouco mais criterioso acaba achando o efeito muito estranho. E o pessoal que usa mesmo normalmente um celular e que não tem esse olhar fotográfico mais apurado, gosta do efeito e acha muito legal. Bom, eu acho que o modo retrato é feito para a grande maioria das pessoas que não são especialistas em fotografia. Tem alguns defeitos? Sim, realmente ele tem alguns defeitos. Para quem tem um conhecimento mais avançado de fotografia, entende que tem algumas coisas que ficam bem estranhas na hora da fotografia com esse efeito de retrato. Outra coisa, o efeito ele é 100% automatizado, entendeu? Então é o celular que vai definir qual região que vai ficar desfocada e ele também vai definir a intensidade do foco. Eu tenho alguns amigos que têm o Zenfone 3.1, o José Vitor Lopes, o Gustavo Jardim, e eles já falaram para mim que no Zenfone 3.1 você consegue controlar o nível da intensidade desse desfoque. Bom, eu nunca testei um Zenfone 3.1, mas eu acho que isso é uma vantagem, você ter um pouco de controle em relação a esse efeito, a esse modo retrato. E como eu falei antes, isso pode acabar gerando algum problema lá no desfoque, alguma coisinha muito estranha. Por exemplo, quando você tá com o cabelo aqui, às vezes algumas regiões da ponta do seu cabelo acabam ficando desfocadas também, talvez pela falta de contraste. O que é contraste? Vamos colocar de uma forma bem leiga. É a diferença entre o preto e o branco, é a diferença entre regiões escuras e regiões claras. Então, quando você for usar esse modo retrato, tente estar em contraste, ou seja, ter uma região bem clara atrás de você e você, geralmente a pessoa tem o cabelo mais escuro, vai gerar esse contraste para que o software consiga encontrar essa aresta, essa borda e aplique o efeito da melhor maneira possível. E isso acontece em todas as três objetivas do Zenfone 4, tá? Ele consegue fazer isso na câmera frontal, que tem 24mm, ou seja, ela é bem aberta, tem um ângulo bem aberto, e consegue fazer também tanto na câmera wide, que tem 12mm, então quanto menor esse número de
20mm, mais pro lado a câmera vai enxergar. E na câmera normal lá de trás que tem 25mm. Então basicamente todas as objetivas que existem no Zenfone 4 são grande angular. E assim, ó, falando um pouco de profundidade de campo, de como é que funciona, existem alguns fatores que fazem o fundo ficar bem mais desfocado. O primeiro deles é a abertura, é muito importante. Então, a câmera traseira do Zenfone tem uma abertura de f1.8. Quanto menor esse número, maior o desfoque que nós temos no fundo da cena. Mas não é só a abertura que manda no desfoque que a gente tem no fundo, tá? Nesse fundinho desfocado bonito. Tem muito a ver com outras duas coisas. Com o comprimento focal da objetiva, ou seja, o que eu falei, o 24mm, o 12mm. Quanto menor esse número de comprimento focal, ou seja, a lente wide que tem 12mm, menos o fundo vai ficar desfocado. Quanto maior, 50mm, por exemplo, mais o fundo vai ficar desfocado. E aí nós temos objetivas de 200mm que trazem um efeito de bokeh muito interessante para a fotografia. E o fator matador que deixa o desfoque mais bonito é a distância, 3 distâncias. A distância entre o seu sensor, ou seja, o seu celular e você, e a distância de você com o fundo da cena, tá bom? Quanto mais distante estiver o fundo da cena, mais desfocado ele vai ficar. Quanto mais perto você estiver da sua objetiva ou do seu sensor, mais aquele fundo vai ficar desfocado, porque a região de foco vai precisar se aproximar mais ainda. Mas, gente, mesmo tendo uma objetiva de 12mm e uma objetiva de 25mm, você consegue brincar com um desfoque, aí sim um desfoque real com as lentes do Zenfone 4 e de qualquer celular. É só você entender esse conceito que eu mostrei para vocês. Se você pegar uma caneca, por exemplo, que nós temos aqui do Homer, e você aproximar bastante ela do seu sensor e conseguir cravar o foco nela, a região lá no fundo vai ficar desfocada mesmo sem usar o modo retrato, beleza? Uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é que a câmera dianteira do Zenfone tem a tendência de superexpor a imagem. O que é superexpor? Deixar ela clara demais. Eu até entendo que o pessoal da ASUS deve ter feito isso para suavizar a pele. Tá, nós quando estamos gravando para o YouTube ou até mesmo fazendo uma fotografia, nós superexpomos a foto, deixamos ela mais clara para que você possa esconder algumas imperfeições que existem na pele. Eu acho que isso foi uma coisa que a ASUS fez de propósito para você poder ter, sem usar aquele esquema de embelezamento que é realmente muito ruim e que não tem nada a ver, mas eles usaram essa técnica de fotografia para poder deixar a pele um pouco mais bonita. E outra coisa, não se esquece, quando você está usando esse modo retrato, na hora de fazer a fotografia, tenta não se mexer muito, tá? Quanto mais você se mexer na hora da fotografia, a probabilidade de ficar mais borradinho em certas áreas que não deveriam ficar é maior, beleza? Bom, e no final das contas, o que eu acho dessa tecnologia? Bom, seguinte, a grande maioria dos aparelhos hoje em dia possui esse modo retrato. E eu vou falar para vocês que é uma tecnologia que está engatinhando ainda, eles estão começando. Existem alguns problemas que eles ainda não prestaram atenção, como por exemplo, às vezes o desfoque no fundo da cena, ele fica muito intenso, o que acaba deixando um efeito muito fake. Outra coisa, quando nós estamos trabalhando com objetivas e câmeras DSLR, a profundidade de campo ela funciona da seguinte maneira: aqui é 100% focado, lá na cortina é 100% desfocado. Então existe um degradê que vai 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Então o desfoque ele não é simplesmente intenso em toda a área, e deveria existir, eu não sei se o pessoal da ASUS já pensou nisso, se eles estão em desenvolvimento, ou se realmente é uma coisa que é muito difícil de ser feita. Deveria existir um degradê, entendeu? Você deve saber o que é degradê. Deveria existir um degradê desse desfoque, dessa região
mais pro fundo, principalmente de cima para baixo, tá? Que é uma coisa que você pode fazer como um fake. No Photoshop eu já fiz um vídeo que mostra como fazer um efeito fake, e esse efeito fake ele justamente encontra um ponto onde está 100% focado nessa linha, e daqui para cima ele vai começando a desfocar mais, desfocar mais, desfocar mais, até ficar 100% focado. Enquanto eu tô falando aqui para vocês, eu tô mostrando um pouco desse vídeo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Claro, não é esse efeito de retrato, ele não é exatamente a mesma coisa como você fotografar com um objetivo 85mm f1.8 e uma câmera full frame. Você nunca vai conseguir chegar a esse resultado. Isso é uma coisa de física de luz, é hardware e é tamanho de sensor. Mas eu acho que essa tecnologia, ela logo ela vai melhorar bastante, não vai chegar nas DSLRs, mas eu acho que é um plus a mais que as fabricantes e que a ASUS oferece pra gente, o modo retrato. Bom, enquanto eu tava falando nesse vídeo aqui pra vocês, eu mostrei diversas fotos que eu fiz hoje pela manhã, já que não deu de filmar por causa do vento, eu fiz diversas fotos mostrando com o efeito retrato e sem o efeito retrato. Respondam aí pra mim nos comentários aqui do YouTube mesmo, vocês gostam desse efeito retrato, essa tecnologia que existe hoje em dia na grande maioria dos aparelhos? Bom, eu gosto, é claro que não é a mesma coisa para quem tem um olhar mais criterioso, voltado para fotografia, quem tem um olhar fotográfico, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas esse efeito de desfoque é bem legal, é bem interessante e realmente traz um aspecto bem diferenciado para a fotografia. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter gravado na rua, mas infelizmente não foi possível. Não se esquece de se inscrever no canal e se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!